660 AM Jean, 95.7 FM e na Web Mundial fm.com.br, ao vivo pelo YouTube. Sábado, com mais um tema de grande relevância, de grande importância. Estamos aqui com Paulo Oliveira, com um tema sobre obesidade mórbida, cirurgia bariátrica, tendências atuais sobre obesidade, um tema bastante importante, com o meu amigo Dr. Almino Cardoso Ramos, da Clínica Gastro-Obeso Center. É sensacional. Eu estou aqui há 16 anos, né? Sou um membro dos que foram salvos aí pela capacidade do Dr. Almino, né? O alcance do nosso ouvinte na Rádio Mundial, sempre extenso a todo o interior de São Paulo, né? É um alcance bastante grande a todas as nossas cidades do interior, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Franca, Braúnas, Olímpia, Monte Aprazível, né? É um interior, Presidente Prudente, a extensão no interior e também nos outros estados é muito grande, né? As Minas Gerais, que tudo acontece, as Minas Gerais, o Nordeste, as 3 fronteiras, que minha irmã hoje mora em Foz do Iguaçu, né? País aí fazendo Brasil, Paraguai, a tríplice fronteira, né? Brasil, Paraguai e Argentina, também com bastante pujança. Eu gostaria de fazer uma homenagem, porque depois que eu fiz aí a cirurgia bariátrica, Paulo, Dr. Almino, eu comecei, além da política, me apaixonar aí muito pela área da saúde. E nisso, Dr. Almino, criei um certo vínculo, uma certa amizade com alguns médicos, dentre as quais a sua amizade principalmente, que acabei estudando um pouco tudo isso e criando uma certa amizade. Então, gostaria de fazer uma homenagem a alguns médicos, né? Eu acho que hoje, principalmente em momento tão dificultoso que a gente vive, acho que vocês estão assim numa linha extremamente importante, né? Com pandemia e tudo. Então, eu lembro aqui, por exemplo, né? Sou inclusive seguidor dela, a doutora Anice Yamaguchi, né? Que foi quase que ministra aí da saúde, que sofreu, acho que, uma situação extremamente constrangedora, né? Até para os médicos em si, de uma capacidade tão grande, né? Defender aí com bastante conhecimento e ser atacada como foi nessa CPI, até que meio que vergonhosa, diríamos assim, né? Doutora Anice Yamaguchi, o que ela deve ter sofrido bastante, né? Também a infectologista doutora Regina Tancredi, doutora Almina conhece também, um amigo, doutor Pedro Renato Chocair, que é o chefe de nefrologia do Hospital Oswaldo Cruz, de muita capacidade, pessoa sensacional, que conheço ele através de um tratamento da própria família, ortopedista doutor Luiz Carlos Nogueira também, doutora Cristiane, dermatologista, atua muito no interior, né? O que me fez a cirurgia de abnoplastia pós-cirurgia bariátrica, doutor Carlos Henrique Froner de Souza Góes, realizou a cirurgia. Rochinha trouxe uma lista aqui grande. Homenagear aí todo esse pessoal, né? Se eu esqueci de algum desses amigos aí, o ouvinte me perdoa, porque a extensão é muito grande. É uma paixão pelo trabalho médico, né? E o que vocês todos estão vivendo hoje. Agora, o programa hoje é seu, doutor Almino. Gostaria que falasse um pouco de você, o que te levou a todo esse trabalho aí de muita importância, né? De obesidade. Muito bem, boa tarde. É um grande prazer estar aqui com o Paulo, com o Rochinha, Rádio Vibe Mundial. E já emocionado por os nomes que o Rochinha citou aqui, porque eu conheço a maioria deles e a doutora Anise conheço muito bem, porque acho que eu conheço ela há 25 anos, pelo menos. E é uma pessoa totalmente do bem. Eu posso afirmar isso, totalmente do bem. Trabalha numa área muito espinhosa da medicina, que é a oncologia, que não é difícil, não é nada
fácil para nós médicos dizer para uma pessoa que ela tem câncer e que o prognóstico dela é extremamente reservado, vai passar por rádio, quimioterapia. Essa é a vida da doutora. Mas eu conheço todos os outros os outros colegas que você mencionou aí, e de verdade a gente já começa com uma certa emoção. A gente está fragilizado aí quase 2 anos sem se ver. E com uma luta em glória, né, doutor? Uma luta... Sem frequentar congresso, que é onde normalmente a gente da medicina, a gente acaba nos encontrando, sem fazer coisas simples, Paulo, porque hoje eu fiz uma coisa simples que fazia muitos anos, não sei te dizer quantos anos fazia isso. Eu estava eu organizei, como eu tinha essa conversa com vocês aqui, organizei minha vida para passar a visita aqui, ver pacientes que eu fiz cirurgia num hospital bem aqui pertinho, coisa de 5, 6 quadras. Então eu vim caminhando. Sabe quanto tempo fazia que eu não caminhava na Paulista? Que era uma coisa assim que quando eu era residente, acabava gostando de fazer, porque a gente vivia sob muita pressão no hospital, na residência. Então quando a gente tinha um dia de folga, vinha dar uma caminhada na Paulista, dar uma arejada, vinha comer alguma coisa num dos restaurantes aqui. Então são coisas simples que eu acho que a gente que vive muito sobrecarregado com a medicina acaba tendo pouca oportunidade de desfrutar. Mas é um desfrute você caminhar ali, ver as pessoas, ver lotado de gente, não sei, aglomeração ou não aglomeração, tá lotado de gente na Paulista, você passa esbarrando nas pessoas assim, né? Quando você para, então, para atravessar a rua, junta 100 pessoas aqui esperando uma do ladinho da outra para sair dali. Mas, felizmente, eu acho que os números da pandemia estão muito melhores e entrando aqui no prédio, conversando com o porteiro, ele assim, não, doutor, fique tranquilo que do jeito que está, o ano que vem nós estamos livres disso daqui. Eu espero com fervor e com fé que sim, embora a gente veja alguns indicadores, muitos melhorando, mas alguns indicadores preocupantes em relação à variante Delta, aí, principalmente em outros países. Mas o Brasil parece que até então nós estamos livres. Olha, a variante Delta nos Estados Unidos está terrível, eles estão tendo que retroceder. Mas é muito desse retrocesso, muito disso, é também de pessoas que não tomaram, que não querem tomar vacina. Sim. É que aqui no Brasil, a gente, diferentemente dos Estados Unidos, a gente tem um conceito de vacina. Aqui a gente toma vacina, é normal para nós tomar vacina. É um dos países que mais... Não existe discussão, né, Paulo? Eu vejo meia dúzia de pessoas discutindo, mas 90% da população aceita muito bem a ideia da vacina. Porque já desde criança a gente toma vacina. Eu sou da época, né, aquelas vacinas de revólver, aquela que vinha lá e... Aquela que na escola a gente tinha a carteirinha de vacinação, né? Entendeu? Então, mas... A gente vem numa cultura de vacina aqui no Brasil, é um país que vacina muito rápido, tem uma estrutura de vacinação muito boa, né? Assim, até perto de países desenvolvidos, a gente... Eu fico muito feliz quando eu vejo aí na TV agora, a gente vê esses programas diários, 1.800.000, 1.600.000 pessoas vacinadas ao dia. Quer dizer, mostrando a capacidade nossa... do nosso SUS. Nós vamos falar de obesidade, de cirurgia bariátrica, vamos falar de SUS também. Ótimo. O SUS, ele no Brasil funciona muito bem. Eu sei que está longe do ideal, mas em comparação a outros países, a gente pode comparar e nós vivemos uma situação muito privilegiada com a nossa medicina pública aqui no Brasil. Doutor, eu conheço o caso, aqui no programa, né, no Brasil, eu sou muito contador de história, né? Meu negócio é contar história. E eu conheço casos de pessoas que eram brasileiras, né? Vamos supor, o pai é americano, a mãe brasileira, então ele tinha dupla cidadania. E o que acontecia? Vinha fazer o tratamento de coração no Brasil pelo SUS, porque lá nos Estados Unidos ele não tinha condições financeiras para bancar o tratamento dele. Então, como ele tinha dupla cidadania, vinha para o Brasil, entrava no SUS e fazia todo o tratamento aqui no Brasil, no SUS, no Dante Pazanese, no Hospital das Clínicas, né? Tudo pelo SUS. Você sabe, Paulo, qual é o tipo de medicina pública que existe nos Estados Unidos? Zero. Nós temos aqui o SUS, lá é zero. Sim. As pessoas não entendem, é zero. Não existe
medicina pública nos Estados Unidos. Existem diferentes níveis de hospital e existem grandes seguros médicos, mas não existe você ir num hospital nos Estados Unidos receber um atendimento médico grátis. Você vai, você recebe o teu atendimento médico e pode ter certeza que a conta vem. A conta vai chegar. Eu tenho um amigo que mora na Califórnia e ele começou a ter um problema visual. Então ele não enxergava muito bem, assim, olhava aqui, não conseguia ler. E aí ele não tinha convênio médico, ele foi num hospital, foi atendido, olha, o senhor tem catarata. E nós precisamos fazer a cirurgia da catarata. Coisa muito simples, né? Até então, ninguém falou para ele, olha, vai custar tanto, vai ser assim ou não. Ele imaginou, porque ele foi num hospital assistencial, não era um hospital privado, era um hospital assistencial. E aí fez o tratamento, ficou muito bom e ele estava maravilhado. Veja, olha, não me custou nada. 6 meses depois, chegou a conta na casa dele. $12 mil. Ou seja, cobraram um valor menor, porque isso num hospital privado lá custaria $30, $40 mil, cobraram um valor menor. E também, quando veio a conta de $12 mil, disse, olha, o senhor vai falar com a nossa assistente social do hospital. E ele foi lá e a assistente social foi muito solícita. Olha, o senhor me paga como puder. Você quer pagar em 12 vezes de $1.000? Ótimo. 24 de 500? Ótimo. Mas tem que pagar. Mas tem que pagar. Não fica sem pagar e não baixa o valor. Sim. E o problema é que, como nos Estados Unidos tudo é muito controlado e não circula mais dinheiro de papel, é tudo no cartão de crédito, se a pessoa não pagar, existe o equivalente ao Serasa aqui no Brasil. Mas o Serasa aqui não faz nada. Mas lá é totalmente diferente. Se a pessoa tiver naquela lista do equivalente ao Serasa lá, ela a partir dali não compra mais nada. Ela não existe. Ela vai ter que trabalhar só com dinheiro vivo. E lá não se usa dinheiro, né? Tudo com cartão. Então, tem que pagar, pode negociar, não diminui o valor. Prazo, mas tem que chegar lá. Mas tem que pagar. Não existe fazer uma cirurgia grátis. Como também não existe no México, não existe no Chile, não existe na Argentina. Você vai, existem os hospitais públicos, você consulta, você faz tratamentos por valores muito módicos. Mas aqui no Brasil, de não pagar nada, de ser zero, eu não conheço. Não existe outro país no mundo que tenha uma medicina a custo zero. Sempre alguma coisa vai acabar pagando. E o senhor vê, doutor Almino, como tudo tende, e nós esperamos que assim seja, a melhorar. Até entrando na questão também da obesidade, isso foi bom, porque senão não teria tido talvez a oportunidade de conhecê-lo, que eu me inscrevi na época, foram 16 anos de cirurgia, também, logicamente, no SUS, na Santa Casa, nas clínicas, isso foi em 2005, quer dizer, quando veio a ideia de realmente partir para um procedimento mais radical e fazer a cirurgia, porque haveria necessidade, né? Índice de massa corpórea de 54, eu estava inscrito. Demorou à época 16 anos que eu operei, mas demorou 7, 8 anos para que eu fosse... Quando eu fui chamado na Santa Casa, a sua cirurgia já tinha sido realizada há 8 anos atrás, aproximadamente. Mas outra então, coisa... a influência do Estado também, o senhor vê que é tudo muito importante. Né? Outra coisa, Rochinha, ali, entre você ser chamado e operar... Também não é assim que você vai ser chamado hoje e vai operar. Sim, não, claro, sem dúvida. Quando você é chamado, você inicia o preparo e provavelmente ia levar mais um ano ainda para fazer Apesar que naquela época também, né, Rochinha, o doutor pode responder melhor que eu, estavam começando a fazer as cirurgias bariátricas há 16 anos atrás, quando você fez. Hoje eu acho que a coisa deve estar bem diferente. Vibe Mundial 95 FM